Olá, meus irmãos, eu vos saúdo com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui nesta noite, aqui em meu lar, nesse cenário improvisado, humilde, simples, mas para trazer algo valioso da parte de Deus, que é a sua palavra, que não volta vazia, mas antes produz aquilo para a qual foi enviada. A palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, ou seja, é ela que ilumina nossa mente quando não entendemos muitas coisas que acontecem, muitas coisas que sucedem de repente, mas na palavra de Deus nós podemos sim encontrar luz, encontrar respostas, encontrar direção, encontrar conforto, encontrar consolo, e é isso que eu quero, juntamente com os meus irmãos, através desse vídeo, buscar da parte do Senhor através da sua palavra. Glorifico a Deus pela vida de todos aqueles que vierem em algum momento ter acesso a esse vídeo, que Deus possa abençoar a tua vida rica e abundantemente, com toda sorte de bênção, com medida recalcada, sacudida, transbordante, e que o nome do Senhor seja glorificado, e que essa palavra ela venha edificar a tua vida, que essa palavra ela venha confortar a tua alma, que essa palavra venha trazer acima de tudo clareza para a tua mente que está confusa, que está sem resposta, que Deus, através da sua palavra, venha falar ao teu coração. Meus irmãos, como é conhecido de todos nós e de toda a humanidade, que nós estamos passando dias difíceis, dias onde as pessoas estão confusas, as pessoas estão apavoradas, dominadas pelo medo, dominadas por sentimentos de ansiedade, de preocupação, sem saber exatamente o que está acontecendo, o porquê de tudo isso. Mas eu, em nome de Jesus, lendo e meditando na palavra do Senhor, o Senhor me levou a um texto bíblico que se encontra aqui na carta aos Romanos, no capítulo de número 1, a partir do versículo de número 18, aonde a palavra do Senhor assim está escrita, meus irmãos: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Este versículo da palavra do Senhor, irmãos, é muito rico para esse momento em que estamos atravessando, porque é bem claro e explícito que Deus, ele traz a sua ira, ele manifesta a sua ira sobre toda a impiedade. Ou seja, Deus está dizendo que a impiedade e a injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça, dos homens maus, dos homens ímpios, não ficarão sem a sua devida correção, não passarão ileso sem que Deus manifeste a sua ira, reprovando assim a obra daqueles que pervertem a verdade de Deus em mentira, a verdade em injustiça. Então fica muito bem claro, meus irmãos, que a ira de Deus ela é real, a ira de Deus ela é concreta, a ira de Deus não é algo abstrato, a ira de Deus não é algo, irmãos, como que eu posso dizer, não é algo de uma dramaturgia, não é algo de um filme ou coisas semelhantes a essas, os irmãos me entendem. A palavra de Deus, a ira de Deus, irmãos, ela é algo verdadeiro, é algo prático e não teórico apenas, como muitos querem viver, como se a ira de Deus fosse apenas teoria e não prática. E eu fico, irmãos, muito triste quando vejo até mesmo pregadores da palavra do Senhor, homens de Deus,
que muitas das vezes prega e anuncia a ira de Deus sobre a impiedade, mas que quando chega momentos em que as coisas começam a acontecer, como nos dias em que estamos acontecendo, eles se levantam para dizer que isso não tem nenhuma relação, que é algo natural, que é algo do momento, e como se aquilo tudo que eles pregaram da ira de Deus, sobre a impiedade de homens maus, não fosse algo concreto, mas sim abstrato. Mas, irmãos, o que eu quero neste momento não é dizer para vocês, afirmar categoricamente, dizer que essa onda desta doença Covid-19 seja a ira de Deus. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que pode sim ser a ira de Deus se manifestando sobre a impiedade de homens que estão detendo a verdade em injustiça. Porque a ira de Deus, irmãos, ela é algo que se manifesta, e se manifesta é algo real, é algo prático, é algo concreto. Continuando a leitura, o texto vai nos dizer no versículo 19 que porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus nos manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. O homem, irmãos, ele não pode, de forma alguma, negar a sua culpa, simplesmente dizendo que não conhecem a Deus, que não sabem o propósito de Deus. Porque a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que pelas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder e a sua divindade se entendem claramente e se veem pelas coisas que por Deus foram criadas. Através da criação de Deus, irmãos, fica claro para o homem que Deus existe. E fica claro para o homem qual o propósito de Deus para a sua criação, principalmente no que diz respeito à coroa da sua criação, a raça humana. Aí o versículo 21 diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desfazeram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Ou seja, meus irmãos, tendo conhecido a Deus, não quiseram glorificar a Ele como Deus, nem deram graças a Ele por tudo quanto Ele criou. Antes, em seu discurso, desvaneceram, e os seus corações se tornaram insensatos e se obscureceu. Eles que se dizem tão sábios, se tornaram loucos. E a sua loucura fica evidente quando mudam a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Ou seja, Deus está condenando a idolatria. A idolatria é algo abominável aos olhos de Deus, meus irmãos. Imagens de escultura, idolatria a homens, animais, caricaturas, coisas criadas pela mão do homem, e que são colocados como dignos de adoração, de reverência, no lugar do Deus
incorruptível, do Deus invisível, que é espírito e que importa que aqueles que adorem a ele o adorem em espírito e em verdade. A idolatria é algo que provoca a ira de Deus sobre os homens. Versículo 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, a imundícia para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Idolatria, algo abominável aos olhos de Deus, algo que provoca a ira de Deus. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E com eles se não importaram, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nércios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, e não somente aos que fazem, mas também aos que consentem aos que fazem. Então a palavra de Deus, irmãos, ela vem trazendo luz, porque ela é luz para os nossos caminhos. Ela vem elucidando e trazendo clareza a nós de situações que provocam a ira de Deus sobre o homem, sobre a raça humana, sobre o homem ímpio. E aqui nós lemos, os irmãos acompanharam tantas coisas que têm provocado e que provocam a ira de Deus. Nós temos exemplos clássicos na Bíblia Sagrada, irmãos, de que quando a impiedade do homem chega a um determinado limite, Deus, ele precisa agir com mão de ferro. Nós que conhecemos a Bíblia, vou deixar dois exemplos clássicos: o dilúvio e o outro, a destruição de Sodoma e Gomorra. Agora, irmãos, fica a pergunta: qualquer semelhança de tudo isso que a Bíblia está dizendo aqui em Romanos capítulo de número 1, com os dias atuais em que estamos vivendo, não é mera coincidência. Essas práticas, irmãos, em nossos dias, ela tem alcançado um grau de proporção sem precedentes. O homem, ele chegou a um estado tão deplorável, de uma depravação tão enorme, sem limites, que eu não duvido, meus irmãos, que tudo isso que a terra está passando seja a ira de Deus se manifestando sobre esses homens ímpios. O versículo 32, bastante interessante, que nos diz assim: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, meus irmãos. São dignos de morte. Mas não somente os que praticam, mas também aqueles que consentem.
aqueles que aprovam, aqueles que se associam, aqueles, meus irmãos, que acham normal, que aprovam ideologias, que aprovam cartilhas criadas por homens malignos, com a mente perversa, para propagar a impiedade, o pecado, para transformar a verdade em mentira, para propagar que é normal a relação homem com homem, mulher com mulher, para criar-se ideologia de que a criança ela tem o direito de escolher o que ela quer ser, se menino ou menina. Veja, irmãos, o grau de perversidade, de depravação que a raça humana chegou. E será que tudo isso passaria impune diante do Deus incorruptível, do Deus santo, que criou todas as coisas, que fez o homem à sua imagem e semelhança? Será que tudo isso passará impune diante de Deus? Então, meus irmãos, eu quero deixar esta mensagem para os irmãos em Cristo Jesus e para todos aqueles que tiverem acesso a esse vídeo. Jesus está voltando. Que nós venhamos deixar tudo aquilo que provoca a ira de Deus e vamos buscar ao Senhor. Se achegar ao Senhor com o coração arrependido, com o coração quebrantado, contrito. Porque os que praticam tais coisas, irmãos, mas não somente os que praticam, mas aqueles que consentirem, serão dignos de morte. Aqueles que concordam com a relação entre dois homens, homem com homem, o homossexualismo, o lesbianismo. Aqueles que concordam, que aprovam, que acham normal não serem fiéis aos contratos. Aqueles que vivem em desobediência aos seus pais, jovens, rebeldes, adolescentes, que não obedecem, que não honram a pai e mãe. Pessoas que se tornaram soberbos, presunçosos, inventores de males, irmãos. Isso não é mera coincidência. Muito pelo contrário, essas coisas nos dias atuais elas tomaram uma proporção enorme, em que muitos já começam a dizer que essas coisas é que são boas, que essas coisas é que são verdade. Então, em nome de Jesus, eu quero glorificar a Deus pela tua vida e que você venha refletir em tudo isso. Venha buscar ao Senhor para que Deus, na sua ira, se lembre da misericórdia dele. Mas a ira de Deus, ela é real. Ela é concreta. Ela não é abstrata. Ela não é só teoria. Ela é prática. Preguemos a Cristo. Preguemos o arrependimento. Porque é o dever da igreja, é o dever do cristão pregar o arrependimento. Chega de pregadores que pregam chave de carro, chave de casa, chave de apartamento, que pregam só cura divina. É tempo de pregar o arrependimento, a conversão a Cristo, o único que pode nos salvar da condenação eterna. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te guarde, que Deus te revista de graça
Que Deus te revista da armadura dele, do poder de Cristo, da presença do Espírito Santo, para que nós venhamos a cada dia nos santificar e ter a mente de Cristo para entender que a palavra de Deus, ela não é só regra de fé, ela também é regra de prática. Não basta eu crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu preciso praticar, ter isso aqui como algo concreto, prático, real. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus.